A paz de Cristo, tudo bem? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E nessa noite nós traremos uma mensagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao verso 14, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Amém? Essa é uma história bastante conhecida no meio do povo de Deus, que é a do filho pródigo. Muitos pastores já pregaram, já tivemos diversas interpretações desse texto, mas Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse essa palavra hoje, e ela, a gente vai ver que conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e que o filho mais moço pediu os bens que lhe cabia, pediu parte da herança, e ali o pai, ele atende o filho. Ele diz: não, meu filho, eu te dou. Então, pegou, repartiu os bens, deu para ele. E ali ele partiu da casa do pai e foi para outros lugares viver uma vida dissolutamente, viver de acordo com a sua vontade. E a gente vai perceber uma coisa nesse filho. E uma dessas coisas é justamente o que é que ele queria: independência. Hoje o ser humano, o que é que ele quer? Ele quer ser independente dos pais, mulher quer ser independente do homem quer ser independente da mulher, os homens não querem ser mais dependentes de Deus, ou seja, a maioria das pessoas querem ser independentes. E nesse caso, esse filho, o que ele realmente queria era ser independente. Por isso que ele pediu a parte dos bens que lhe cabia e saiu da casa do pai. E a gente vai perceber o quê? Que a maioria dos seres humanos buscam isso, essa independência. Eu lembro que eu mesmo, quando jovem, meu sonho, minha vontade era de ter completado 18 anos, arrumar um trabalho, ter meu dinheiro, ter minha casa, ter minha vida, viver independente dos meus pais. Agora para quê? Para fazer tudo aquilo que eu tinha vontade e que na casa do meu pai eu não podia fazer. E da mesma forma foi com esse jovem rico. Com esse filho mais moço. Ele queria justamente ser independente para fazer tudo aquilo que ele tinha vontade. Ele não queria estar sobre as regras de seu pai, sobre a regra da sua casa. Não, ele queria seguir a vontade da vida dele, conforme o desejo do seu coração. Por isso que hoje tem uma frase muito dita, que é meu corpo, minhas regras. Podemos dizer que o filho mais moço, ele falou bem assim, minha vida, minhas regras. Era isso que ele queria. Ele queria fazer a sua própria vontade. Por isso que ele chegou para o pai e disse: Pai, me dê a parte dos meus bens que me cabe. E ele vai, pega a parte dos bens e vai para uma terra distante. E lá nessa terra distante, ele começa a gastar absolutamente, gasta com meretriz, gasta vivendo de uma maneira dissoluta, gastando dinheiro a rodo. Só que mesmo ele buscando essa independência, ele escolheu esse caminho. Toda escolha existe uma consequência. Seja essa escolha, seja uma consequência boa ou uma consequência ruim. Todas as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, existe uma consequência. E esse filho mais moço, ele teve uma consequência por conta dessa escolha. E nós vamos ver que logo na parte que nós lemos vai dizer que ele gastou tudo dissolutamente. Então a gente vai ver que ele agora já não tinha mais dinheiro. E para acabar de completar, além dele não ter mais dinheiro, o local onde ele estava tendo uma crise de fome. Então estava tendo fome naquela região, ele agora sem dinheiro, longe do pai, ele não tinha para onde correr, ele correu atrás agora para arrumar um emprego, para cuidar de porcos.
E ali ele cuidando dos porcos, ele passava fome e ele desejava comer a comida dos porcos. Ele sofreu muito, passou dificuldade, passou necessidade, até que chegou um ponto que ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou da casa do pai e lembrou que na casa do pai ele tinha fartura, ele tinha comida. Por mais que era uma vida ali que tinha regras, mas ele tinha com que sustentar, porque o pai estava ali para sustentar a sua vida. O pai dava de comer, o pai dava um teto. Ele andava limpo, cheiroso, tinha sandálias nos pés. E não, lá onde ele estava vivendo, não, ele estava cuidando de porcos, desejava comer a comida dos porcos, mas não podia, morrendo de fome. Aí é onde ele se lembra da casa do pai e ele pensa, diz, vou para a casa de meu pai, chega lá, eu peço perdão ao meu pai, diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu, mas permita que eu seja um dos teus trabalhadores. E ali, ele pensando isso, ele vai para a casa do pai e chegando, a gente percebe nele, nessa frase, justamente o quê? O arrependimento. O arrependimento. Por quê? A gente vê que ele passou por todas essas dificuldades e se lembrou da casa do pai. E ele se arrependeu do que ele fez. Ele disse, eu não posso nem mais ser filho de meu pai, mas eu quero ser pelo menos um dos trabalhadores do meu pai, porque eu sei que lá os trabalhadores do meu pai têm fartura. E aí ele se lembrou de como era a casa do pai e ele se arrependeu da escolha que ele fez. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a gente pode fazer uma analogia aqui justamente com Jesus Cristo. Deus, que é aquele que cuida de nós, que é o nosso Pai. E a gente vai ver que Jesus, o que ele fala? João escrevendo fala de Jesus, que justamente que é através de Jesus Cristo que nós somos perdoados dos nossos pecados, mas se o quê? Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar e para nos purificar do pecado. E esse filho, ele se arrependeu do seu erro. Ele se arrependeu. E se você tem pecado contra Deus, tem pecado contra alguém, o arrependimento existe justamente para isso, para nós pedirmos perdão. Assim como esse filho pensou em pedir perdão ao pai, ele se arrependeu e disse, vou falar com meu pai, vou dizer que pequei contra ele, pequei contra o céu. Da mesma forma temos que ser como ele. Se nós fizermos algo que é de errado, tanto para Deus quanto para os homens, nós temos que pedir perdão. E a gente vai ver que esse filho mais moço, ele resolve voltar para a casa do pai. Ele resolve voltar para a casa do pai. E o pai, quando avista ele lá longe, no meio da estrada, o pai sai correndo e dá um abraço nele, beija ele. E ali ele chega e diz para o pai, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai olha para aquele filho como um filho. Não olha como um qualquer, como um servo, não. Ele olha como um filho. Ele ama aquele jovem como um filho. E aí onde ele diz bem assim, pede para os seus funcionários, para os seus servos, dizer, olha, trazer a melhor roupa depressa, vestiu, coloca um anel no seu dedo, coloca sandálias, mate um novilho cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e vamos nos regozijar, vamos comer e vamos nos regozijar por conta disso. E a gente vê aqui o amor do pai,
O pai ama tanto esse filho a ponto de perdoar e de não mais ter ele como um servo, como ele pensou, ser um servo do seu pai. Mas não, o pai enxergou ele como um filho, porque ele ama ele, independente das consequências, independente do que ele tinha feito, o pai ama ele. E assim, como aconteceu com esse filho mais moço, também acontece conosco, seres humanos. Nós às vezes queremos ser independentes de Deus, às vezes queremos ser independentes do pastor, independente da igreja, independente dos nossos pais, ser independente no nosso trabalho. Mas lembre-se de uma coisa: Deus foi quem instituiu todas as autoridades. E as regras que existem, elas servem para a gente seguir. Tanto regra no trabalho, quanto as regras dentro de uma casa que um pai de família impõe. E também a palavra de Deus. Quantos de nós não queremos ser independentes de Deus? Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto. Foi em querer ser iguais a Deus. Eles queriam ser independentes de Deus. Eles não queriam mais depender de Deus. E às vezes o nosso pecado é justamente isso. Querer não depender de Deus, ser independentes. E tem muitos hoje que vivem uma vida assim. Se desgarraram de Deus e agora seguem por um caminho de pecado. Vivem uma vida dissoluta, desobedecendo a palavra de Deus. E se você está assistindo esse vídeo e tem buscado viver independente de Deus, creio que você não está aqui em vão assistindo esse vídeo. Se você tem vivido conforme o desejo da tua vontade, seguindo o desejo do teu coração, fazendo sempre a vontade da carne ao invés de fazer a vontade de Deus. Deus está falando contigo nesse momento e Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus, Ele quer que nós vivamos na dependência dEle. E é isso que Deus quer para você. Se arrependa dos teus pecados. Se arrependa do mal que você tem feito aos outros, o mal que você tem feito a Deus e até a você mesmo. Se perdoe. Peça perdão a Deus. Você que tem guardado rancor em seu coração, guardado mágoa das outras pessoas. Peça perdão a eles, peça perdão a Deus. Se arrependa dos teus pecados, se você tem vivido uma vida dissoluta, que você tem feito a vontade do teu coração, seguindo o desejo da carne, porque o desejo da carne só nos leva à corrupção. O pecado, ele gera morte, gera destruição. Mas Jesus Cristo, Ele é aquele que nos traz vida. Então se arrependa dos teus pecados, assim como esse filho mais moço, que se arrependeu dos seus pecados e voltou para a casa do pai. E o pai estava esperando ele, de braços abertos. Abraçou, beijou. Da mesma forma é Deus. Deus, Ele está te esperando de braços abertos, para poder te abraçar, para poder te beijar. Ele não quer ter você como servo, não. Ele quer ter você como filho. Ele te ver como filho. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo simples fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama. Assim como esse pai que amou o filho, Deus nos ama. E Deus quer que você se arrependa do seu pecado. E Ele quer perdoar os seus pecados. Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. Para que nossos pecados fossem perdoados. Para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E assim como o pai mandou que trouxesse vestes novas para aquele filho, da mesma forma é Deus. Deus, Ele também quer nos dar umas vestes novas. Ele quer nos dar umas vestes brancas, alvas, mais alvas do que a neve. Ele quer perdoar os nossos pecados. Quer que nós tenhamos uma vida de filho. Se você já esteve na presença de Deus e tem saudade de voltar para a casa do Pai, faça igual a esse filho. Se arrependa.
e volte para a casa do Pai. Peça perdão ao Pai. Peça perdão para Deus. E a gente vai ver que esse pai também ele faz uma festa. Ele faz uma festa justamente para comemorar, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E também a gente vai ver nesse capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver tanto na parábola da ovelha perdida como da dracma perdida, a gente vai ver que há festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Há júbilo no céu, há alegria de Deus quando um pecador reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado. Que você venha se entregar a Deus, que você venha se arrepender dos seus pecados. Nós vivemos numa época em que as pessoas não se arrependem dos seus pecados, justamente porque às vezes não tem consequência logo instantaneamente, mas o preço vem. Deus, Ele fala sempre da lei da semeadura, aquilo que você plantar, isso também você ceifará. Então que você venha se arrepender enquanto é tempo, venha para Deus e peça perdão pelos seus erros, que você nesse momento, eu vou estar orando aqui, que você possa também fazer sua oração e se entregar a Deus, pedir perdão, se reconcilie com Deus nesse momento, se reconcilie com a pessoa que você está com que você pecou, com que você fez mal. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Santo, louvado e exaltado és o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que, ó Pai, assim como esse filho mais moço, ó Deus, que viveu uma vida dissoluta, que viveu, ó Deus, seguindo o desejo da carne, seguindo a vontade do seu coração. Existem, ó Deus, muitas pessoas que são semelhantes a ele, ó Deus, que querem seguir o desejo do coração, seguir a concupiscência da carne, ao invés, ó Deus, de seguir a Tua palavra, meu Senhor. Que nesse momento, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar indo de encontro a cada um nesse momento, ó Pai. Que eles venham, ó Deus, se arrepender dos seus erros, ó Pai, e venham saber que o melhor lugar para se estar era na casa do Pai. Que eles venham, ó Deus, ter saudade, ó Deus, saber que na casa do Pai há comida, há alimento, há roupa. E nós te pedimos, ó Deus, para que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Teu Espírito Santo, ó Deus, vem estar, ó Deus, convencendo o Teu povo do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que eles venham, ó Deus, se arrepender dos seus erros, se arrepender, ó Deus, Pai amado, daquilo que Ele tem feito mal às outras pessoas, aquilo, ó Deus, que eles têm feito e que tem desagradado ao Senhor. Ó Deus Pai Santo, que o Senhor venha, ó Deus Pai amado, nos abraçar, ó Deus, nessa noite com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, nos sentir preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, ó Deus, venha habitar, ó Deus, cada lar, ó Pai, que está, ó Deus, assistindo esse vídeo, ó Pai. Que a paz, ó Deus, venha reinar nos lares. Que, ó Deus, a esperança, ó Deus, venha reinar nos lares. Porque a paz, a esperança, o perdão é o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Aleluia e graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.